Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Esse é o projeto Eu Não Erro Mais, a aula Sociologia, professor Gabriel. O tema da aula de hoje, como vocês estão vendo aí na telinha, é Durkheim, Marx e Weber. Então a gente fez aqui um compilado de alguns dos principais conceitos desses três ícones da sociologia do século XIX. Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber marcaram uma geração e, de fato, são extremamente influentes até hoje nos estudos das sociedades. Esses três aí, que são tipo os três patetas, não, tô brincando, são tipo Ronaldo, Romário e Ronaldinho, com certeza são os mais conhecidos e necessários para você levar para a sua provinha aí do Enem a respeito da sociologia do século XIX. Ok? Vamos lá então, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de acompanhar as outras aulas desse projeto Eu Não Erro Mais, onde a gente vai dar aí essas dicas, como demos na aula 1, que é muito importante que você veja antes de ver essa aula. E vamos lá, vamos começar. Meus caros e minhas caras, como a gente falou na aula passada, a sociologia nasce de uma preocupação sobre o entendimento a respeito das diferentes sociedades, dos processos que levam as pessoas a se unir, das forças que fazem com que a sociedade se separe, rompa, brigue, de um desejo de transformação, certo? E aí, pessoal, chegou a hora da gente finalmente trabalhar com aqueles que são vistos por alguns como os pais fundadores da sociologia. Emile Durkheim vai ser o primeiro. Então vamos lá. Durkheim, a sociedade e o suicídio? Sim. Vamos começar do começo. Durkheim, Emile Durkheim, era daquela linha bem parecida com a linha do Augusto Comte. Ele também se identificava com o positivismo, também se identificando com a ideia de que uma ciência neutra, objetiva, que explique a sociedade, poderia nos levar para uma melhoria, para uma etapa melhor do desenvolvimento. Então Durkheim tinha uma visão bastante semelhante com aquela do sociólogo anterior que a gente viu. A visão de Durkheim é uma visão que acompanha a tradição funcionalista. O que significa isso? Durkheim enxerga a sociedade conforme ali as funções dos diferentes grupos, das diferentes organizações para o funcionamento do todo da sociedade. Então, para Durkheim, a sociedade, esse coletivo de indivíduos, ela funciona como um organismo. A sociedade é como um organismo e cada setor, cada instituição, cada círculo propõe diferentes funções. Cada parte da sociedade é importante porque fornece ao todo do corpo a sua sobrevivência. Então a sociedade é como um organismo. Joia? Essa comparação aí entre os órgãos de um mesmo corpo, sociedade enquanto um organismo, não está dando um cheirinho ali meio do Careca Charles? Sim, é porque realmente Durkheim se inspirou na visão biológica para poder analisar a sociedade. Ele adaptou algumas perspectivas biológicas mesmo. Então, isso demonstra bem o que a gente falou na aula passada, de como a sociologia tentou se afirmar perante as outras ciências e até copiou ou imitou alguns dos métodos de outras ciências para uma análise confiável a respeito da sociedade. Uma análise aceita, pela comunidade científica como verdadeira, como própria ali com os métodos científicos. Enfim, falando um pouco da perspectiva do Durkheim a respeito da sociedade, Durkheim tem uma observação muito interessante. Olha só, para ele, sim, a sociedade é composta de indivíduos, certo? Entretanto, o que
mantém a sociedade unida não é tanto assim o território em si, não é tanto assim o governo em si, mas fundamentalmente para Durkheim, o que mantém a sociedade unida são os laços que a gente compartilha, são as ideias, os sentimentos comuns que a sociedade tem. Então, existe um certo consciente coletivo que você compartilha com o seu vizinho, que você compartilha até mesmo com a pessoa que você menos gosta. Vocês se sentem parte de uma mesma sociedade na medida em que vocês se sentem reconhecedores do que é, por exemplo, a bandeira nacional, reconhecedores, por exemplo, da importância de ser humilde, ou que simplesmente vocês, seu amigo, vocês, seu inimigo, reconhecem, por exemplo, a importância de um 7 de setembro. Então são pequenos ou grandes valores compartilhados pela sociedade, hábitos comuns que fazem com que a gente se una, que fazem com que a gente seja e se sinta parte de uma mesma comunidade, de um todo. Certo? Então, recapitulando, para Durkheim, o que une a sociedade, fundamentalmente, na base, são um conjunto de crenças, valores e hábitos. E esses são independentes da vontade só de uma pessoa. Quando a gente nasce na sociedade brasileira, por exemplo, a gente vai aprendendo a língua portuguesa, a gente vai aprendendo a importância da Copa do Mundo, a gente vai aprendendo todo um conjunto de valores, e esses valores e ideias vão moldando o indivíduo. Joia? Então, para Durkheim, a sociedade molda o indivíduo em diversos e diversos aspectos. E nós vamos aprendendo, né? Esses que são chamados fatos sociais, a gente falou disso na aula passada, ao longo da nossa socialização, certo? A família, o trabalho, a religião, o governo vão lá nos apresentando seus valores e exercendo uma certa força, né? Para que a gente continue a valorizar essas mesmas coisas, para que a gente continue, a compartilhar esses hábitos. Então, por exemplo, se a gente considerar que o dinheiro é um fato social, ou seja, que eu posso entrar num mercado, num comércio, e trocar um pedaço de papel colorido, chamado dinheiro, por um determinado produto, até aí tudo bem, estou aqui compartilhando isso. Mas e se eu simplesmente chegar lá e falar assim, não existe esse trem de dinheiro, viro lá pro comerciante, rasgo uma nota de 100 na frente dele, tá ligado? Ele vai olhar pra mim e vai tipo, me olhar como esquisito, falar, o que você tá fazendo isso, cara? Você é doido? Você perdeu a noção das coisas? Então repara, se eu não demonstro compartilhar esse valor, entender qual que é o valor do dinheiro, entender o que representa o dinheiro, a sociedade, meio que até inconscientemente, ela meio que trabalha para que você pare com essa besteira na visão deles, né? Para que você continue a respeitar o que é o dinheiro. A ideia socialmente construída de que esse pedaço de papel colorido vale uma determinada quantia ou um determinado conjunto de produtos. Nós e os fatos sociais que a gente compartilha somos sujeitos à coerção, a forças que podem ir desde uma zoeira ali do comerciante chamando, sei lá, de bicho grilo, alguma coisa assim, ou até mesmo uma lei que pode te proibir, por exemplo, de entrar na terra de outra pessoa. Propriedade privada é um fato social também, é uma ideia que a gente compartilha e valoriza, né? Ou a sociedade empurra a goela abaixo para a gente valorizar. Agora, tudo é só coerção, tudo é só opressão, tipo, respeita isso, entende que Neymar é o melhor jogador do mundo. É só opressão? Não. Segundo Durkheim, quando a gente compartilha desses mesmos valores, a gente meio que está se unindo por esses laços. E esses laços fornecem um certo suporte, psicossocial mesmo, sabe? Um suporte psicológico. Quando você entra, por exemplo, num bar
Daí você vai lá e grita, Mengo! E aí, tipo, duas, três pessoas vão lá e gritam também Mengo, e aí os outros começam a falar, ei, você é flamenguista. Querendo ou não, você se sente parte de uma mesma comunidade, de um mesmo todo. Então, compartilhar desses mesmos fatos sociais, entende? Frequentar, numa visão durkheimiana, por exemplo, uma igreja, ou ter um conjunto de amigos que conversam e compartilham desses mesmos valores da sociedade, é uma coisa até confortável para nós. Desconfortável seria lutar contra os fatos sociais, lutar contra esses valores socialmente estabelecidos que a gente aprende ao longo das nossas vidas. Pois bem, tanto Durkheim quanto Marx quanto Weber começaram a estudar sobre a sociedade e observaram que a época deles, ou seja, o século XIX, pulando para o século XX, tinham visto diversas mudanças. Esse período, chamado ali de modernidade, o período em que eles estavam incluídos, século XVIII, século XIX, mudou pra caramba muitas coisas. Então, quais seriam marcas da modernidade para Émile Durkheim? Bom, Émile Durkheim, ao observar o século XIX, os períodos anteriores, ele entendeu que a industrialização teve uma marca muito forte. O desenvolvimento das fábricas e do modo de produção industrial e a divisão do trabalho impactaram pra caramba nas relações entre os indivíduos. Porque para Durkheim, existe dentro das sociedades, né, o estabelecimento desses laços sociais, laços de solidariedade, inclusive. Né? Você olhar para o outro, teu vizinho, e se enxergar nele também, ou nela. Falar, poxa, essa pessoa é alguém que eu entendo, que veste uma roupa que eu acho legal ou não acho legal, enfim. Uma solidariedade até de olhar para o outro e ajudar o outro, tá ligado? Fisicamente, emocionalmente. Então, solidariedade é um aspecto bastante comum nas sociedades e fundamental para o seu funcionamento. Antes da indústria, segundo Durkheim, ou seja, nisso que é chamado de sociedade pré-indústria, pré-industrial, o que unia as pessoas, o que marcava os laços de solidariedade, era a similaridade entre eles. Havia, segundo Durkheim, no período feudal, no período ali de Roma, por exemplo, toda uma consciência coletiva, tá ligado? Uma ideia de que o seu colega, o seu vizinho, o seu amigo, possui habilidades semelhantes às suas, pensamentos semelhantes aos seus. E, portanto, a solidariedade, a ajuda ali, a cooperação, se dava de uma maneira bem no que Durkheim chama de mecânica, né? Automática. Tipo, ó, tô olhando aquela pessoa, ele é um outro, mas ele é parecido comigo, então tô aqui ajudando ele. Porém, conforme o tempo foi passando, conforme a história foi dando seus galopes, a sociedade mudou. E foi mudando aos poucos. A especialização do trabalho foi acontecendo. Né? Antes a galera era toda, por exemplo, caçadora, coletora, agricultora. Agora você tem um sujeito que mexe só com internet, um outro Beltrano que mexe só com reforma de casa, eu que dou aula, um outro que simplesmente cozinha. Então, as pessoas, dentro do trabalho, por exemplo, elas foram se tornando mais especializadas e foram se diferenciando na sua socialização, sabe? Ao invés de todo mundo aprender a mesma profissão e praticar a mesma coisa, cada um faz a sua, cada um vai meio que trabalhando do seu jeito. Então, a gente está se tornando, né, uma sociedade moderna em que as diferenças são muito marcantes. Entretanto, para Durkheim, por mais que isso sim tenha afrouxado algumas proximidades nas relações, tenha impactado um pouco essa consciência coletiva, o fato é que a especialização do trabalho permite um novo tipo de solidariedade. Já que a gente trabalha de maneira diferente, a gente tem profissões, habilidades diferentes sendo postas em prática, essas diferenças elas estão trabalhando de maneira complementar. Entende?
E aí emerge a solidariedade, mas do tipo orgânico, perdão, onde eu tenho solidariedade, eu me relaciono com o meu vizinho, na medida que eu entendo que eu tenho uma função e a minha função é especial, é única, e a dele também é única. Os laços de solidariedade na modernidade já não são mais mecânicos, mas se dão de forma orgânica, pela complementaridade das nossas diferenças. A gente compartilha aí esse mesmo espaço na sociedade e, portanto, estabelece relações com base muito nessa cooperação, nessa divisão de funções. Pois bem, pessoal, nesse momento, cabe a gente comentar de uma outra ideia, de um outro argumento de Émile Durkheim. Porque, segundo Émile Durkheim, as sociedades podem eventualmente adoecer. Elas podem passar por determinadas crises que são muito, mas muito ruins. Quando acontece, vamos supor, uma crise econômica, crise financeira, por exemplo, ou numa crise climática, e as coisas começam a operar de forma caótica, sabe? As pessoas começam a entrar numa posição de desespero, às vezes as leis param de valer porque rolou um golpe militar. Então eu estou jogando um monte de exemplos aí de caos social possível. Segundo Durkheim, situações assim, em que os laços sociais, as leis, os valores, os ideais são abalados, ou períodos em que mudanças sociais acontecem de maneira muito brusca e as pessoas começam a se comportar meio que fora da regra, isso pode gerar uma situação horrível, que é chamada de anomia, certo? Nessa situação de anomia, em que a sociedade afrouxou seus laços sociais, as mudanças estão acontecendo rápido, ou enfim, as pessoas estão parando de acreditar na união da sociedade, daí pode acontecer, por exemplo, uma descrença em massa, uma tristeza, uma falta de base, tá ligado? Então, segundo Durkheim, é fundamental que a sociedade se mantenha ali unida por esses laços, por esses fatos sociais, porque as mudanças bruscas ou situações de crise podem levar, inclusive, a um ponto que motiva o suicídio das pessoas. Para Durkheim, suicídio não é simplesmente uma questão de opção individual. O suicídio tem causas sociais. Uma delas, uma possibilidade entre elas, seria uma crise geral, uma crise econômica ou uma crise política, onde as pessoas se sentem fragilizadas por não se sentir mais parte daquele todo social, daquele coletivo. Certo? Então, o suicídio anômico é esse em que a pessoa se sente desligada dessa coisa maior, desse organismo maior que é a sociedade. Também, segundo Durkheim, existem outros dois tipos de suicídio. Suicídio do tipo egoísta, que seria um suicídio em que o indivíduo, por razões próprias, resolve negar os valores da sociedade e simplesmente se vê desconectado e isolado, e, portanto, faz ali o ato do autoextermínio, se suicida. E o terceiro tipo seria o suicídio altruísta, em que de tanto acreditar, de tanto ser ligado a determinados valores ou algum fato social, a pessoa está disposta a se sacrificar para a realização daquele projeto, para a continuidade daquilo. Por exemplo, um kamikaze, que joga o seu avião contra o barco inimigo, né? Ou o caso dos terroristas em 11 de setembro, né? Você tem ali pessoas que entregam a sua vida para uma causa, e, portanto, seria um suicídio altruísta. Ok? Todos esses argumentos que a gente carregou, né, em especial a anomia, a ideia do suicídio, né, a questão do fato social, a coerção, tudo isso demonstra aí já um potencial muito interessante que Durkheim nos apresenta para a análise sociológica, entendendo tanto
aquelas situações onde as pessoas se sentem compelidas a agir como todo mundo age, ou entendendo também as razões que levam o indivíduo à angústia, ao suicídio. Durkheim lança, com isso, não só um método para analisar diversas sociedades e entender o que as une, por que elas estão em crise, mas também Durkheim nos oferece um conjunto de reflexões sobre o seu tempo e também sobre aspectos amplos, como o próprio suicídio. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos, pessoal? Pois bem, agora a gente precisa dar uma olhadinha em Karl Marx, certo? Karl Marx, um filósofo aí que a gente já ouviu falar pra caramba, com certeza, por conta das implicações políticas do seu pensamento, ou por conta das preferências de algum conhecido seu. Karl Marx também fez uma análise sociológica que é fundamental. Para começar, Marx compartilhava daquela ideia dos positivistas e de Durkheim de que a sociologia deveria não só dar um diagnóstico da sociedade, mas também propor mudanças. Para Marx, porém, ao invés dessa aproximação com a biologia, feito o Durkheim fez ali, era fundamental para a análise social, segundo Marx, uma aproximação com uma outra disciplina, a economia. Então, Marx privilegiou uma análise econômica, histórica, produtiva da sociedade. E ele fez isso também se utilizando ali de métodos ditos científicos. Ao invés de pegar uma perspectiva funcionalista, a gente precisa guardar que Marx era um cara que tinha um pensamento materialista. O que significa isso de materialismo? É tipo querer comprar coisa e acumular coisa em casa? Não. Materialista, nesse contexto, significa alguém que acredita que as condições de vida material são muito determinantes para a organização da sociedade, ou seja, o que determina a sociedade são as condições, as riquezas, a forma de organização do trabalho que aquela sociedade tem. Então, para ele, as sociedades são moldadas pelo modo de produção, né? Então, no modo de produção capitalista, a sociedade tende a reagir, de uma determinada maneira, tendem a surgir determinadas classes. Numa sociedade feudal, por conta da maneira que o trabalho estava organizado e as demandas, a sociedade funcionava de uma maneira diferente. Então, é meio que o motor da história seria mais uma economia, ou uma discussão relacionada à economia. Okay? É isso que provoca mudanças, são coisas relativas à economia, à produção, a dinheiro, que movem a sociedade, provocando mudanças, conflito, né? Ou motivando o estabelecimento de uma nova ordem, uma mudança social. Enfim, segundo Marx, o progresso da história, analisando a história humana, fraga, desde a Era das Cavernas. Segundo Marx, a história humana, o progresso da história humana se dá pelo conflito entre grupos sociais. Então, segundo Marx, ao observar as sociedades antigas, né, lendo livros, né, pesquisando sobre a sociedade feudal, sobre a época das cavernas, ele percebeu que, depois da criação da propriedade privada, os conflitos entre os grupos que dominavam propriedades privadas e outros que almejavam, pessoas, grupos com interesses distintos, isso motivou pra caramba as transformações dentre as diferentes fases da história. Né? Então o feudalismo acabou um tanto por conta desse interesse distinto, vindo de uma determinada classe social. Né? A escravidão acabou também por conta de objetivos e interesses materiais, econômicos. Para Marx, ao observar a história, de maneira geral, a gente vai sempre ver um determinado grupo, uma determinada classe, que domina os chamados meios de produção, que são literalmente isso, sabe?
meios de se produzir o que a sociedade deseja, tipo fábrica, terra, fazenda e tal. Então, eu repito, em geral na história, quando a gente observa qualquer época do passado, vai dar para apontar que existe uma sociedade que domina, uma classe, perdão, que domina aquela sociedade. Essa classe é dominante por quê? Porque ela tem controle dos meios de produção, porque ela controla a maneira e o processo de se fazer o que a sociedade consome. Então, classe dominante numa época feudal seria os donos de terra, por exemplo. Dominam a terra, o povo precisa comer. Hoje em dia, uma classe dominante seria, por exemplo, os donos dos bancos, né, que dominam ali esse fluxo de dinheiro, ou quem sabe os donos das fábricas, afinal de contas, né, olha o quão valiosos são as coisas feitas em fábricas, né? Agora, por que a classe dominante continua lá? Como que ela sustenta o seu poder? Segundo Marx, essas classes dominantes em diferentes épocas da história sustentavam o seu poder na exploração de outros indivíduos. E o capitalismo, segundo Marx, é mestre nessa situação de exploração. Nenhum outro sistema, segundo Marx, explorou tanto os trabalhadores, aqueles que realmente pegam a mão na massa, quanto o capitalismo explora. Não porque o capitalista dá chicotada, mas porque o capitalista consegue lucrar pra caramba, muito, mas muito mesmo, no trabalho feito pelo trabalhador, pelo proletário, operário, peão, enfim. Ok? Segundo Marx também, as mudanças nos meios de produção, tipo novas tecnologias, também costumam resultar em mudanças sociais. E aí, toda aquela dinâmica de classes, né, acaba se adaptando a essas novas tecnologias, né, que vão dizer quem serão os novos membros da classe dominante, ou se simplesmente as coisas vão continuar nessa mesma dinâmica de poder, de dominantes e dominados. Ficou bem claro, então, eu acho, que a marca principal da modernidade, segundo Karl Marx, é esse sistema econômico capitalista. O capitalismo, segundo Marx, moldou pra caramba as sociedades dentro do Ocidente. Tanto o capitalismo industrial, quanto o capitalismo comercial, financeiro, né? Bancos, comerciantes, fabricantes de coisas, possuem ali todo um poder sobre as classes inferiores, sobre as classes subalternas. O capitalismo se sustenta, como a gente comentou ali, né, na exploração do tempo de trabalho do trabalhador. Porque, pensa um pouco comigo, o dono do meio de produção, o dono da fábrica, o dono da fazenda, o dono da escola, ele tem o meio de produção, ele tem o que se precisa para poder produzir o que o povo quer, certo? E o trabalhador, o que ele tem? Ele não tem meio de produção, ele não tem muita propriedade privada. Então o que resta ao trabalhador? Vender o seu trabalho para a burguesia. A troco de quê? A troco de salário. Mas, poxa, o salário nunca vai ser grande o bastante no nível da riqueza que o dono do meio de produção consegue com o seu trabalho. Então, ele te paga uma parcela, segundo Karl Marx, uma parcela do que você dá de riqueza para ele. Então, o trabalhador vende seu trabalho, se esforça pra caramba, mas ele permanece pobre. E por esse medo, por esse medo de não sobreviver, é que o trabalhador acaba nessa brincadeira, se alienando. Ele acaba enxergando no seu colega de trabalho não um explorado também, não um brother nessa situação desigual de exploração, mas sim ele enxerga no seu brother um competidor. Ele vê um colega de trabalho e ele pensa, caramba, se tiver corte de vagas, é melhor que esse cara vá embora e não eu. Entende? Então, a solidariedade na sociedade capitalista ela está ameaçada, segundo Marx, porque o interesse próprio, o egoísmo, está falando mais alto. Então, alienados os trabalhadores, têm uma dificuldade muito grande de se sobrepor, de superar esse sistema na modernidade.
Ok? Finalmente, um último argumento que a gente vai comentar tem a ver com a superação do capitalismo em si. Porque para Marx, o capitalismo é tão desigual, é tão bruto no processo de exploração, que para Marx é uma questão de tempo. Véi, finalmente assim, o capitalismo em algum momento vai acabar. Para Marx não tem lógica esse sistema se sustentar eternamente. A contradição em algum momento vai chegar num ponto de quebra e a consciência dos trabalhadores eventualmente vai acontecer e eles vão se unir para tomar os meios de produção e acabar com essa situação de exploração. Para Marx, isso aí seria o tal levante que eventualmente vai gerar um governo socialista e finalmente ao comunista. Então, unidos e conscientes da sua situação, os trabalhadores em algum momento vão se levantar e se apropriar do fruto do seu trabalho, dos meios de produção, guiando todo mundo para um novo sistema econômico. O capitalismo vai cair e o comunismo vai se tornar o novo sistema. Ok? Pessoal, mais uma vez eu repito. Aqui em cima a gente tem uma perspectiva marxista, né? Uma perspectiva econômica, materialista. Aqui a gente tem também, ao mesmo tempo, um diagnóstico conflitivo das sociedades ao longo da história, mas também um método, né, para analisar o presente e o passado. Um método da gente entender por que o conflito acontece nas sociedades. Um método, pessoal, de se observar sociedades estrangeiras. Então, Marx colaborou pra caramba dentro dos estudos de sociologia em si. Também ele nos deu um retrato da época dele, uma marca, né, da modernidade da época dele, e também com reflexos óbvios na sociedade atual. E, finalmente, a gente tem para Marx aí uma proposta de melhoria da sociedade pelas vias aí do comunismo. Joia? Finalmente, então, pessoal, a gente vai ver o terceiro sociólogo que a gente precisa levar para o Enem, para a nossa provinha, né? O terceiro pai da sociologia. Vamos ver também alguns conceitos principais dele e a visão, o diagnóstico que ele dá da modernidade. Pois bem, Weber, diferente dos sociólogos anteriores, diferente aí de Marx e de Durkheim, ele foca a sua análise um pouco mais no indivíduo. O estudo social que Weber propõe envolve um afastamento dessa lógica de ciência. Então, dos três, ele é o que se afasta dessa coisa de neutralidade, de cientificismo e tudo mais. Segundo Weber, um estudo a respeito de uma sociedade tem que ser um estudo em que o sociólogo observe de uma maneira mais compreensível. Analise, não tentando dar uma análise neutra, impessoal, completamente desprovida, sabe, das suas ideias, das suas ideologias e percepções. A gente tem que, segundo Weber, se desligar um pouco dessa coisa cientificista e tentar compreender mesmo as motivações do indivíduo, da sociedade que a gente está estudando. Porque para Marx, a sociedade é muito fruto do sistema econômico, né? Agora, para Weber, a sociedade envolve a soma das ações dos indivíduos. A sociedade é um reflexo ali de vários e vários motivos que te levam a agir e viver em sociedade. Então, é uma observação, repito, mais compreensiva, mais atenta às motivações subjetivas dentro da sociedade. Pois bem, segundo Weber, as ações sociais, que é o nome aí que ele dá para esse objeto de análise dele, as ações dos indivíduos em sociedade, podem acontecer por vários motivos. Né? As coisas que a gente faz em sociedade, a roupa que a gente escolhe, a atitude que a gente tem, a fala que a gente demonstra, pode acontecer, por exemplo, por conta da tradição. Né? Então, às vezes, por tradição, por uma questão simples ali de cultura,
daquela região, daquele povo, eu vou lá, por exemplo, e abro a porta para a pessoa do sexo feminino, né? Então existem ações que são assim, não racionais, a pessoa simplesmente faz por tradição, tá ligado? Outras ações sociais podem acontecer por emoção, né? Então, por exemplo, eu estou aqui interagindo com vocês e aí, de repente, eu resolvo abrir a janela e gritar "Galo!" do nada, né? Às vezes simplesmente veio em mim essa motivação, essa ideia subjetiva de que gritar galo é uma coisa essencial, fundamental de ser feita nesse momento. Então, as ações dos indivíduos em sociedade podem ter uma razão emotiva, uma motivação interna, emocional. Agora, também precisamos comentar que nós agimos em sociedade, às vezes, por questão de razão mesmo, né? Por observar causa e consequência, por termos algum valor racionalmente ensinado a nós e que a gente queira defender, né? Então, por exemplo, você pensar, vamos supor que você é um marxista, você pensar que o capitalismo é um inimigo, você entendeu isso, você estudou isso, e daí, tipo, opa, preciso apoiar o candidato do partido tal. Por quê? Porque eu tenho valor, né, racionalmente instruído, que o Partido Comunista é melhor do que um partido capitalista, por exemplo. Então, existem ações racionais motivadas por valores, ações racionais baseadas em avaliações de um resultado esperado. Então, por exemplo, se eu lanço uma piada para vocês, né, igual eu fiz besta, idiota, no começo da aula, falando dos três patetas, pois é, eu fiz essa piada baseada no resultado esperado do risinho, ou da virada de olho que você fez quando você ouviu essa piada. Então você repara, uma mesma pessoa pode agir por diversas motivações dentro do mesmo dia. Né? Ao longo de 24 horas, você pode ter ações baseadas em tradição, em emoção, na razão, tá ligado? Um estudo de sociedade deve levar em consideração as diversas motivações para as ações sociais. Ok? Weber também é tão interessante nesse seu método compreensivo que ele entende que dominação política, né, ou seja, a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de mover a sociedade, de fazer você agir de uma determinada maneira, a dominação política acontece não só por razão, sei lá, racional. A gente simplesmente às vezes vai dar poder a uma pessoa porque ela é carismática e a gente simpatiza. Ah, vou votar no fulano. Por quê? Ah, porque ele é gente boa, ele parece ser bonitinho, então vou votar nele. Ah, vou aplaudir e seguir as ideias do fulano de tal. Por quê? Ah, porque ele é da minha igreja e eu entendo a importância, né, de colocar no poder, de aplaudir uma pessoa que compartilha da fé comigo. Olha que interessante. Weber não vai dar tipo uma resposta necessariamente para você, do tipo, feito Marx fala, olha para a economia. Ou feito Durkheim fala, a sociedade exerce poder sobre o indivíduo. Para Weber é complexo. São complexas as motivações, são complexas as forças dentro das dinâmicas sociais. Né? E tanto as ações dos indivíduos quanto a dominação política pode ter motivações diferentes. Para Marx também, essa coisa de classe mais alta, classe mais baixa, é complexo também. Porque, segundo Weber, existe na estratificação social motivos, por exemplo, políticos, partidários. Né? Então, às vezes, um sujeito, fulano, é pobre em dinheiro, mas é alguém influente pra caramba dentro de um partido e, portanto, está lá numa posição alta dentro dessa esfera da vida. Às vezes, um sujeito é, por exemplo, ultra rico, portanto, possuindo grande poder numa classe econômica alta, mas não é uma pessoa tão influente politicamente. Né? Então, para ele mesmo, para as estratificações, para os níveis, né, diferentes na hierarquia social,
existem motivações diferentes, dinâmicas diferentes envolvidas. E a marca da modernidade para Weber? O que caracteriza esse período pós-século XVIII, século XIX? Segundo Weber, uma marca importante da modernidade é a racionalização da sociedade. Então, para Weber, governo, trabalho, ciência, a gente está vivendo num mundo que é cada vez mais e mais racional. Cada vez mais a gente confia na ciência, cada vez mais a gente pauta a divisão do trabalho, a indústria, por exemplo, de uma maneira racional, com etapas racionais, contratando pessoas por motivação racional. Né? O próprio Estado, o governo, ele está funcionando numa teia burocrática de procedimentos, de cargos, que tornou o governo, pra caramba, mais impessoal e até mais eficiente também. Só que, segundo Weber, esse processo de racionalização criou ali todo um conjunto de situações. A racionalização da sociedade gerou o que Weber chama de jaula de aço. A gente está se tornando meio que desumano e o próprio processo da nossa vida, o governo, por exemplo, o trabalho, está cada vez mais se tornando desumanizado, ultra-racional, lógico, metódico e pouco humano. A individualidade está cada vez mais tendo que dar lugar à racionalidade coletiva. Então, para Weber, né, o retrato da modernidade não é um retrato muito positivo. Semelhante ali ao que o Marx fala também, né, um retrato bem negativozinho da sociedade. Agora, uma observação, uma análise sociológica da história que o Weber faz, e que é legal você levar para a prova, tem a ver com a origem e o desenvolvimento do capitalismo. Sim, existe toda uma origem histórica no capitalismo, né, envolvendo os burgos, envolvendo ali todo o crescimento dessa classe burguesa comerciante e tal. Só que para Weber, um elemento religioso possibilitou o desenvolvimento do capitalismo, foi central. Sem esse tempero, talvez o capitalismo não teria se desenvolvido da maneira que se desenvolveu e nos locais que se desenvolveu com mais força. Para Weber, o capitalismo é muito fruto da ética protestante. Os protestantes, calvinistas, luteranos, mudaram pra caramba alguns valores, algumas ideias dentro da consciência dos fiéis. Começando a valorizar, dentro do protestantismo, hábitos ali de disciplina, uma visão não negativa do trabalho, pelo contrário, uma visão de que o trabalho nos aproxima aí da glória. Uma visão de que, pelo trabalho, você pode ter talvez um sinal de Deus numa vida honesta, numa vida com autocontrole, sem gastar com porcaria, sendo uma pessoa controlada, uma pessoa que poupa, uma pessoa que não cede aos impulsos. Olha que interessante. Segundo Weber, eu repito, o protestantismo, com os seus valores religiosos, mas que envolveram pra caramba a moral, a vida dos indivíduos, o protestantismo foi central no desenvolvimento do capitalismo. Certo? Ideia ali difundida por Weber no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem o terceiro filósofo, sociólogo, perdão, com tanto algumas observações sobre o método de análise das sociedades, né? Essa compreensão das diferentes motivações das ações humanas, da dominação e das hierarquias. Temos também um retrato feito por Weber sobre o tempo dele, sobre a modernidade, e uma observação histórica muito importante e interessante para a gente guardar e levar para a prova do Enem. Ok? Aulinha mais longa hoje. E finalmente chegamos na resolução da questão Enem. Bora lá então, porque dessa vez vamos resolver um negócio relativo a Max Weber.
Começando sempre pela pergunta, pessoal. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o quê? Então, o que foi esse tal desencantamento do mundo? É aquela ideia que a gente falou ali atrás, a respeito de como que as pessoas passaram a depender mais e mais da ciência e toda uma noção do oculto, do mágico, do desconhecido, do incontrolável que se tinha nas forças da natureza, tudo agora é controlável pela ciência. As respostas estão aí, para qualquer um de nós descobrir pelas vias da razão. Não há o que temer na natureza, há o que se estudar, entender para controlar. Então, tirou-se um pouco, né, essa mágica, essa visão mística que se tinha do mundo. Esse é um efeito desse tal desencantamento do mundo. Enfim, vamos lá. Lendo o texto finalmente, a crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Joia? Então, claramente a questão quer de você um resumo, né, uma ideia geral do que seria esse texto que reflete a ideia de desencantamento do mundo. Então, qual alternativa, né, evidencia esse tal processo de desencantamento? Letra A. Progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo? Não é isso que está sendo evidenciado. Então, não. Letra B. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo? Não está falando sobre capitalismo. Letra C. Emancipação, liberdade, como consequência do processo de racionalização da vida? Não está falando muito bem sobre a questão, né, dessa situação toda ter nos libertado. Né? Não evidentemente, não claramente nesse texto. D. Afastamento de crenças tradicionais, como uma característica da modernidade. E letra E. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. Não está falando exatamente sobre monoteísmo, mas sim sobre crenças tradicionais, gerais ali. Né? O fim dessa ideia de forças misteriosas que regem a natureza. Então, na minha visão, na minha interpretação, que basicamente foi uma leitura estrita, precisa do texto, temos a letra D como a resposta. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço, como sempre, todo esse apoio que vocês estão dando para a gente. Agradeço mais uma vez pelos views e por todo o carinho que vocês sempre mandam para nós. Esperem aí que semana que vem a gente vai ter mais. Grande abraço e valeu!